A gente tem uma caixinha de pedido de oração ali na entrada da igreja. As pessoas escrevem lá, a gente não lê, tá? É entre você e Deus. E você deixa lá na caixinha de oração. E as pessoas que nos acompanham à distância, as pessoas pedem oração pelo Instagram, pelo YouTube, enfim, para um monte de lugar aí. Na internet a gente ora. Mas se você tem algo que você queria apresentar ao Senhor, Deus conhece o seu coração. Enquanto eu estiver orando, eu queria que você apresentasse a Deus. Amém? Senhor nosso Deus, Pai querido, eu apresento a Ti agora, Senhor, os desejos do coração de cada irmão, de cada irmã. O Senhor conhece, Pai, o Senhor sabe como é que cada um deles se coloca na Tua presença. Eu quero, antes de mais nada, te pedir que tudo aquilo que não é Teu plano na nossa vida, que o Senhor tire do nosso coração. Que nós possamos sonhar e desejar aquilo que é Teu, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Mas aquilo que está em conformidade com o Teu plano, eu te peço que o Senhor derrube as barreiras, que o Senhor mude corações, que o Senhor abra as portas onde elas não existem, que o Senhor nos coloque na posição de receber, Pai. Que o Senhor abençoe as vidas de cada um, em cada área. O Senhor conhece cada pessoa aqui, Senhor, e eu declaro a vitória na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas palavras, nossas Bíblias, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios 10, versículo 4. Quem for encontrando pode se colocando de pé. Pastora Lenita hoje está acompanhando de casa. Eu já sei que essa altura ela já colocou no YouTube. Porque ela não estava bem, não pôde vir. 2 Coríntios 10, 4. Amém? Se você tiver sem Bíblia, você pode se colocar do lado de alguém que tenha. E diz assim a palavra do Senhor: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Pode se sentar. Irmãos, eu não sei se você está sentindo. Hoje eu estou tremendo, porque eu sinto o Espírito Santo de Deus tão forte aqui hoje. Amém, amém. E o Senhor me mostrou que vai curar essa pessoa. Você me procura depois do culto, amém? Irmãos, hoje eu quero falar um pouco com você sobre a verdade de Deus e sobre como é que a gente busca essa verdade de Deus e como é que a gente se engana, às vezes, com as coisas que não são a verdade de Deus. Essa passagem que a gente está lendo de 2 Coríntios, Paulo está nos ensinando que a nossa luta é espiritual e que as nossas armas são espirituais. E ele está dizendo que as nossas armas espirituais são para destruir fortalezas e são para destruir sofismas, argumentos humanos, para que a gente leve a nossa mente cativa ao pensamento de Deus. E eu queria te dizer onde foi que isso começou e como é que a gente precisa tratar isso, tá? Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou os dois para que eles pudessem dominar sobre todas as coisas. Ele colocou Adão para dominar sobre todas as coisas, ele colocou Eva para dominar sobre todas as coisas, juntos, como uma só carne. E eles eram poderosos porque eles tinham Deus com eles. E a palavra diz que Deus caminhava no final da tarde no jardim do Éden com os dois. E eles tinham essa comunhão. E eles tinham essa comunhão plena com o Senhor. E o Senhor abençoava cada um deles, conversava com eles, e eles dominaram, colocaram nome sobre todas as coisas, enfim, eles estavam ali para cumprir o propósito de Deus. E diz a palavra do Senhor que a serpente, que era o mais astuto dos animais, que era Satanás, entrou ali para poder tentar ludibriar os dois. E Deus tinha dito que eles podiam comer de toda a árvore que tinha ali no jardim, que eles podiam comer de tudo que tinha lá, menos da árvore que tinha lá no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente tentou enganar Eva com argumentos, né? Ela começou dizendo: foi isso mesmo que Deus disse? Deus disse que você podia comer de todas, não é verdade? Aquela ali você também pode comer. Eis que você não morrerá, porque Deus disse que eles morreriam, né? E eles argumentaram ali. Satanás convenceu Eva, Eva convenceu Adão, os dois comeram da árvore. E os dois tiveram o conhecimento do bem e do mal. E diz que a primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam nus, eles se envergonharam, eles se esconderam de Deus.
e que a palavra do Senhor diz que eles se apartaram do Senhor e que a partir daquele momento houve uma determinada morte para os para os propósitos do Senhor na vida deles. E a partir dali, o homem pôde ter o próprio raciocínio apartado, separado do raciocínio de Deus. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era isso. Ela era o homem ter o próprio raciocínio dele separado dos planos do Senhor. E aí a gente começou a trabalhar determinada coisa na nossa mente, que é o que a palavra de Deus chama de sofismas, que são aquelas coisas que a gente tenta justificar sobre o que Deus tem para nós. Deus, às vezes, tem um determinado plano na tua vida e você começa a pensar humanamente se aquilo faz sentido ou não, se aquilo é correto ou não, ou se você deve fazer aquilo ou não. A gente começa a fazer isso. A gente começa a filtrar as coisas que o Senhor passou para a nossa vida sob o nosso conhecimento humano. Como se criatura pudesse julgar Criador, mas é isso que a gente faz. A gente começa a fazer isso. E a Bíblia e a nossa vida de hoje está repleta de coisas que mostram isso. Por exemplo, Saul, né? O povo de Deus queria um rei. Deus não tinha plano de botar um rei na vida deles, não, mas eles queriam demais um rei. E eles começaram a pedir que eles queriam um rei, queriam um rei, queriam um rei, e Deus ungiu Saul para ser rei. E o Senhor andava com Saul e abençoava Saul. Saul era um homem que estava ali ungido pelo Senhor. Samuel, que era o profeta de Deus, ungiu Saul para que ele fosse o rei naquela terra. Acontece que alguns povos que rodeavam aquela terra ali tinham atacado o povo de Deus e tinham feito coisas horríveis ao povo de Deus ao longo da história. Ao longo do Êxodo, enquanto aquelas pessoas estavam indo para a Terra Prometida, tinha uma série de coisas que aquele povo havia feito e o que o Senhor tinha prometido, baixar a mão e fazer a justiça sobre eles. E um daqueles povos, que eram os amalequitas, Deus tinha dito para Saul, você vai lá, você vai derrotá-los e você não vai deixar nada de pé. E você não vai trazer nada para vocês de despojo, ou seja, das coisas que sobraram, das riquezas, do gado, não vai trazer nada para vocês. E o que Saul fez foi o seguinte, ele foi lá, fez a guerra, ganhou a guerra, só que ele queria trazer o rei dos amalequitas para mostrar, olha só quem eu trouxe, olha como eu sou bom e eu consegui derrotar tudo isso. E o povo de Deus trouxe ovelhas, gado, tudo o que havia de melhor. E aí Samuel, sabendo disso, veio conversar com Saul e falou, olha Saul, você desobedeceu a Deus. Deus queria que você matasse tudo o que havia lá. E aí não cabe a nós dizer se tinha que matar ou não. Foi o que Deus mandou fazer. Tá? Porque aos nossos olhos de hoje parece brutal demais, né? Mas era a ordem do Senhor. E Saul disse assim, não, mas eu juntei tudo isso para poder fazer sacrifícios ao Senhor. Para que eu pudesse sacrificar essas ovelhas, sacrificar esse gado ao Senhor e fazer sacrifícios ao nome de Deus. E aí Samuel disse assim para ele, mais vale para Deus que você obedeça do que você faça sacrifícios. E a partir daquele momento foi o momento em que Deus tirou a unção de rei sobre Saul e botou a unção de rei sobre Davi. Foi ali que o Senhor resolveu que Davi ia ser o próximo rei do povo de Deus. Porque Deus quer que você seja obediente. Deus tem planos para a sua obediência. Só que você começa a raciocinar em cima daquelas coisas que Deus tem para você. Porque você não conhece a palavra, muitas vezes, porque a Bíblia diz, o meu povo padece por falta de conhecimento. Às vezes a gente não conhece, não sabe os planos de Deus e a gente vai contra os planos de Deus e a gente só se dá mal nessa história. Sabe? Só que a palavra de Deus diz que as nossas batalhas são espirituais. Eu vou falar um pouco sobre essa diferença das nossas batalhas espirituais e as nossas batalhas carnais, para que vocês possam entender isso. Mas a ideia da serpente lá atrás era permitir que o homem se rebelasse, que ele pudesse ter um pensamento próprio e que aquele pensamento próprio batesse de frente com o pensamento de Deus, que de alguma forma eles seriam desobedientes. E aí a gente tem 3 coisas que acontecem na nossa mente. E a primeira das coisas na nossa mente são esses sofismas, são essas ideias que o homem cria na mente dele. E eu vou te dizer uma coisa, você quer dominar uma pessoa, domina a mente dela. Você não precisa dominar mais nada. Você quer dominar uma pessoa, domine a mente dela. E esse era o plano de Satanás. Tanto que a palavra de Deus diz que, às vezes, na nossa mente, são plantados ovos de serpente. E esses ovos, uma hora, eles vão nascer as serpentes e vão tomar conta da nossa mente.
E a gente precisa ter esse cuidado o tempo inteiro. Eu estava falando com a Tati, e eu estava comentando sobre essas coisas, sobre o fato de que é mais importante a gente obedecer a Deus, porque a gente não conhece o plano de Deus que está por trás daquilo. E a Tati falou assim, nossa, como Deus faz as coisas, né? Deus me trouxe uma palavra hoje que tem a ver com isso. Né? E eu e a Tati, a gente vive muito essa coisa de uma só carne. É impressionante isso, tá? Deus fala uma coisa para mim, fala para ela, fala para mim, fala metade para mim, outra metade para ela. Porque nós realmente vivemos uma só carne. E eu falei, me mostra o que é. Porque Deus tinha mostrado para ela. E o que foi que Deus mostrou para ela? Deus mostrou para ela uma passagem onde Jesus diz que ali viria o rei desse mundo. Eu vou até abrir essa passagem aqui, que eu deixei ela aqui. Que diz assim, ó. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo. Isso é Jesus falando. Eu não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda nesse mundo. Aquele que manda nesse mundo é Satanás, caso você não saiba. Ele não tem poder sobre mim, é o que Jesus dizia. Ele não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso eu faço tudo o que Ele manda. E aí eu vou te dizer o seguinte, se alguém fosse pensar com o pensamento humano, jamais Jesus deixaria ser crucificado. Jamais. Tanto que os discípulos de Jesus, no início, eles achavam que Jesus ia ser um guerreiro igual Davi. Eles achavam que Jesus vinha para batalhar contra os romanos e livrar o povo de Deus daquela opressão, daquela escravidão dos romanos. Era isso que eles pensavam. Então, o sofisma, o pensamento humano era virar um rei que é um grande guerreiro e que vai nos livrar de tudo isso que a gente vive aqui. E o plano de Deus e a palavra de Deus diz assim, eis que eu tenho pensamentos maiores, melhores sobre você. Né? Os meus pensamentos são mais altos, os meus planos são melhores. É isso que Deus diz. E o pensamento de Deus era, eu vou salvar toda a humanidade. E é uma salvação que é eterna. Só que a arma de Deus era uma arma espiritual. A arma de Satanás era uma arma carnal. A arma de Satanás era matar o Filho de Deus que veio como homem. Mal sabia Satanás que ao fazer isso ele estava cumprindo o propósito de Deus. Porque os profetas diziam lá atrás que viria aquele Cordeiro Santo que não tinha mácula, que não tinha pecado e que por causa dele nós seríamos sarados. Então, o propósito de Deus já estava desenhado. E os planos de Deus são muito maiores. E Deus disse para Jesus, você virá para morrer por eles. Mas tem hora que os discípulos todos falam, nós vamos te defender. E Pedro fala, não faz isso, não deixa isso acontecer. E Jesus diz para Pedro, Satanás, aparta-te de mim, porque ele sabia que era Satanás falando por meio de Pedro. Ele já entendia isso, porque Jesus era Deus que veio como homem, né? Só que nós não somos Deus que viemos como homem. Só que a gente cria esses pensamentos na nossa cabeça. E você cria os sofismas, você cria as explicações do porquê você não deve seguir exatamente o que está na Bíblia. Você cria essas coisas, sabe? E cada época humana, existe um pensamento humano que vai contrário ao que está na Bíblia. Cada época humana. Você vai ter uma época humana em que é normal para o mundo matar as pessoas com muito mais facilidade. Queimar quem pensa diferente de você, e fazer tantas outras coisas. E para aquele povo, naquele momento em que eles matavam de forma muito mais fácil, não matará soava muito estranho. Você chega num momento da humanidade hoje, por exemplo, que se a gente for falar determinadas coisas sobre sexualidade, parece que vai contrário ao que está na Bíblia. E você pensa, nossa, mas o mundo evoluiu. A Bíblia não. Mas Deus diz que o mundo passará, mas a palavra dele não passará. Mas você não entende quais são os planos de Deus. E você cria na tua cabeça as explicações para as coisas que você faz. A gente está trabalhando esses dias todos no Casados para Sempre, e a gente discutia muito isso entre a gente, né? Sobre os planos de Deus para o casamento e os planos do homem para o casamento. E a gente vai criando uma série de coisas, sabe? Eu me lembro, por exemplo, que quando eu era mais novo, eu era uma pessoa mais irritada. Eu era extremamente irritado, na verdade, quando eu estava com os meus amigos e tudo, porque eu sou de uma geração que brigava muito na rua. A verdade é essa.
A minha geração é uma geração que arrumava muita confusão, que brigava muito na rua e tal. Para o mundo, eu era um cara, ó, top. Porque eu não levava desaforo para casa, porque se alguém falasse comigo, bateu, levou. É uma série de coisas que o mundo criou como sendo as regras do mundo. À medida que eu fui me aproximando mais de Deus, eu fui me tornando uma pessoa mansa. Porque um dos frutos do Espírito é mansidão. E se você for comparar o Bruno manso com o mundo, manso para o mundo é um cara trouxa. Você vai olhar e falar, nossa, cara manso, né? Impressionante, né? Como assim? Ele levou isso, ele deu a outra face e tal. Eu estou dando um exemplo, mas existem vários exemplos, sabe? Porque o que Paulo está dizendo ali é que nós vamos lutar espiritualmente. E as batalhas de Satanás são carnais. E ele fala sobre quais são as coisas carnais. Quem já leu em Gálatas sabe que ele diz lá que os fruto da carne é mentira, fruto da carne é ciúme, fruto da carne é prostituição, fruto da carne é bebedice, fruto da carne é um monte de outras coisas. Esses são frutos da carne. E se você for perceber, são esses os frutos que Satanás faz você ter todos os dias. Porque são as coisas do mundo. E Jesus disse, ele é o rei do mundo. E são essas coisas do mundo, da carne, que faz você pensar que são as coisas do seu dia a dia. E aí Paulo continua dizendo em Gálatas quais são os frutos do Espírito, que são as suas armas. E ele diz, frutos do Espírito são mansidão, amor, paz. Paz é fruto do Espírito. Se você vive uma gangorra emocional, você não está vivendo paz. Você não está vivendo fruto do Espírito. Mansidão, longanimidade, que é demorar a irar-se com alguma coisa. Sabe? Então, a gente precisa entender que você precisa trabalhar a tua mente, porque as batalhas de todos os dias são na sua mente. E a primeira coisa são os sofismas, é você achar que você sabe. Quer ver um exemplo de você achar que você sabe? Jonas. Deus falou para Jonas assim, você vai lá em Nínive e você vai falar para aquele povo se arrepender do pecado e você vai dizer que eu vou destruir eles em 40 dias. Na verdade, era isso. Você vai lá em Nínive e vai dizer que eu vou destruí-los em 40 dias. Jonas não queria nem ir. Ele foi para outro lado, fugiu, Deus jogou ele dentro de um peixe, aconteceu um monte de coisa, até ele parar lá em Nínive. E aí, quando ele parou lá em Nínive, e ele falou, diz que todo o povo fez jejum e se arrependeu, até os animais. Que o rei disse que até os animais deviam fazer jejum e se arrependerem. E Jonas achava que eles não mereciam perdão. É por isso que ele não queria ir lá. E aí ele disse que eles seriam destruídos em 40 dias, mas Deus teve piedade deles e salvou eles todos. E toda uma cidade não seria salva pela teimosia de Jonas, porque Jonas resolveu julgar, sendo que só Deus é que julga. E talvez isso aconteça com você. Porque às vezes uma pessoa faz mal para a gente, ou uma pessoa é muito má, ou uma pessoa é fofoqueira, ou uma pessoa... Tem um monte de coisa que a gente acha ruim das pessoas por aí, e a gente tenta julgar aquelas pessoas. E a gente pensa, essa pessoa não merece isso. A pessoa não é possível que Deus está abençoando essa pessoa. Como ela cresce, como acontece isso, como acontece aquilo. Você não enxerga aquelas pessoas com os olhos de Deus, você enxerga com o seu olho humano e você tenta filtrar se aquela pessoa merece ou não determinada coisa. E Jonas foi um desses. Outra coisa que Satanás usa na tua mente e que Paulo está dizendo ali, além dos sofismas, além das criações que você faz, das suas lógicas, olha, e eu poderia ir muito mais longe aqui. Eu conheço pessoas que interpretam a Bíblia do jeito que elas querem para fazer as coisas que elas querem. Pessoas que interpretam a Bíblia para poder achar que está tudo bem trair a esposa, o que eu já vi, tá? Não acredite. E eu e Tati, a gente fala que o maior livro da Bíblia é o Acrescentares. Porque as pessoas acrescentam aquilo que elas querem na Bíblia. É o Acrescentares, sabe? E talvez o jeito mais fácil de alguém ler a Bíblia é o Interpretares. Porque a pessoa, ela olha e entende do jeito que ela quer. E eu já vi as pessoas interpretarem das coisas mais absurdas, tá? Dos jeitos mais absurdos. Mas uma outra coisa que Paulo fala é sobre a altivez. Altivez é você achar que você é a pessoa que tem que estar exaltada, que é você que tem que estar aparecendo em determinado lugar. E nós todos temos que batalhar todos os dias contra o ego. Quando eu trabalhava mais com arquitetura, eu costumava dizer que o ego do arquiteto tinha ego, porque eram pessoas que tinham um ego muito grande. E foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito firme na minha vida, sabe? Para entender que eu não era ninguém, não era nada. E que era Deus agindo em cima de todas as coisas.
A Torre de Babel é um exemplo de altivez e de desobediência. Porque Deus disse assim: sede fecundos e multiplicai e dominai o mundo, se espalhem pelo mundo, tenham muitos filhos. É isso que Deus estava dizendo. Ó, vocês vão ter muitos filhos, vocês vão se espalhar pelo mundo, vocês vão dominar o mundo inteiro. E aí eles pensaram: vamos não. A gente vai ficar aqui, a gente vai construir uma torre tão grande que chegue até o céu e o nosso nome vai ser exaltado. E o nosso nome vai ser exaltado. E nós seremos conhecidos por ter feito essa torre que vai até o céu, vai chegar até Deus. Essa era a altivez deles. Tá? Deus foi obrigado, quase, a fazer com que cada um deles tivesse um idioma, uma língua diferente, para que eles pudessem cumprir o propósito de Deus, que era se espalhar pela terra. Porque aí eles foram se espalhando segundo os idiomas mais parecidos, porque eles não conseguiam mais nem construir a torre. Era essa a altivez. E às vezes Deus destrói torres na sua vida para que você possa fazer a obra dele, para que você possa fazer a vontade do Senhor. Deus vai destruindo determinadas torres na sua vida. Eu já tive torres profissionais destruídas na minha vida para que eu pudesse fazer a vontade do Senhor. Porque Deus tem uma vontade na tua vida que é maior, é melhor. Às vezes é a salvação da humanidade, igual ele fez com Jesus Cristo, mas às vezes ele tem planos muito maiores e melhores para você e você só enxerga o hoje e o agora. E você não consegue enxergar adiante. E Deus precisa destruir torres na sua vida para que você possa deixar a altivez de lado e para que você possa alcançar aquilo que Deus tem para você, porque você vive uma batalha diária na mente. Sabe o que acontece quando você vai contra as coisas que estão na Bíblia? Primeiro, você está indo contra o Criador. E nunca a criatura é mais inteligente do que o Criador em situação alguma. Segundo, você está se deixando ludibriar por alguém que é muito mais astuto que você, que é Satanás, que tem milhares de anos, você não tem nem 100. É como a gente discutir com uma criança. Você vai ver uma criança e as lógicas da criança são todas assim. Se você deixar, o seu filho vai comer doce todo dia. Nunca mais na vida ele vai comer uma coisa saudável. Nunca mais. E ele vai dizer: eu vou comer, porque é muito mais gostoso. A lógica da vida dele é essa. E ele cria as próprias lógicas. Meu pai falou para eu comer alguma coisa saudável. Meu pai não entende nada. Saudável para mim é aquilo que me faz feliz, eu vou comer doce. Sabe? Ou você vai ver diversas outras coisas que cada filho teu vai falar de uma forma diferente. Você quer ver uma coisa? Esses dias a gente estava falando sobre sexualidade. E a gente estava dizendo sobre sexo antes do casamento. E aí a gente estava comentando sobre isso e a gente falando assim, sabe qual é o problema? É que a gente não explica as coisas do ponto de vista espiritual. A gente quer explicar as coisas do ponto de vista carnal. Sinceramente, do ponto de vista carnal, sexo antes do casamento não tem lógica nenhuma. Você não fazer. Vamos pensar, do ponto de vista carnal não existe lógica nenhuma. Por que você vai deixar de fazer sexo antes do casamento? Você está afim, outra pessoa está afim, então você vai fazer... Sabe? Só que você precisa explicar do ponto de vista espiritual. Porque a palavra de Deus diz que quando dois corpos se unem, duas almas se unem. E quando duas almas se unem, essas almas são uma só. E você traz para você tudo aquilo que aquela alma traz de ruim do ponto de vista espiritual. Sejam demônios, sejam maldições, sejam as mais diversas coisas que você traz de outras pessoas que você se relacionou, porque é progressão geométrica, vamos combinar, né? Outras pessoas que você se relacionou. Você traz, as almas se unem. Se você explicasse assim para o seu filho, ele ia entender muito melhor. Acredite em mim. Sabe? Do que simplesmente falar, não faça. Inclusive, esses dias eu estava falando sobre isso e uma pessoa falou assim, e agora eu faço o quê? Eu falei, agora você me procura, que Tati e eu vamos fazer uma oração com você que se chama desligamento de alma. Porque a gente precisa fazer isso com você. Porque às vezes você sofre determinadas coisas espirituais na sua vida que você não sabe nem por quê. E veio daí. Você fala, mas eu nunca fiz mal, eu nunca fiz nada de errado, eu sou uma pessoa boa, eu tenho um coração bom, eu sigo a Deus. Pois é. Por que você foi lá, como diz a pastora Tatiana, não existe camisinha para a alma? Por que você foi lá fazer uma coisa dessa? Sabe? Agora você precisa fazer um desligamento de alma. Porque nós nos unimos como um só. E aí você quer entender mais a Deus, e você quer discutir com Deus. E eu vou te falar, a gente às vezes quer ser tão reconhecido, e a gente quer conquistar tanto, inclusive todos os povos mais fortes tentaram conquistar outros, e todos caíram. Não foi só Babel. Essa é a história de todos os impérios da humanidade. Porque Deus até hoje deixa que o espírito de confusão paire sobre a terra.
Porque volta e meia o ego do homem quer ser maior do que Deus. Volta e meia algum povo, alguma pessoa quer ser maior do que todo mundo. E aí Paulo fala da terceira coisa. São 3 coisas que Paulo está falando ali. Dos sofismas, que é aquilo que você cria, as próprias histórias e as próprias lógicas que você cria. Inclusive lá em Provérbios tem uma coisa muito interessante sobre quem cria. Provérbios diz assim, Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são caminhos de morte. Olha, leia todos os dias um capítulo de Provérbios, vai mudar completamente a tua vida. Então, a primeira coisa que ele está falando é sobre os sofismas. Depois ele está falando sobre a altivez. E a terceira coisa que ele está falando é: você protege a tua mente à medida em que os seus pensamentos são cativos à obediência de Cristo. E olha, cativo à obediência de Cristo, Cristo obedeceu ao Pai independentemente do que o Pai queria. E você precisa pensar exatamente da mesma maneira. Você precisa se colocar na posição de receber a bênção do Pai e o que o Pai tem para você. Porque às vezes ele tem coisas que são muito maiores. Sabe que, olha, a gente cria um monte de coisa na vida. Eu me lembro de uma pessoa que sempre dizia assim: tudo para mim vem com muita dificuldade. Eu nunca vou esquecer isso, porque ela falava isso demais. Tudo para mim vem com muita dificuldade. Eu pensava, nossa, ela está indo contra um monte de coisa na Bíblia. Primeiro, que a Bíblia fala para a gente não murmurar e fala para a gente não jogar maldição sobre a gente mesmo. E é o que ela fazia todos os dias. Tudo para mim vem com muita dificuldade. Segundo, a palavra de Deus diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. E a palavra de Deus também diz que a gente só pede e não recebe porque a gente pede mal. Então alguma coisa ela estava fazendo de errado, ela só precisava mudar o jeito dela pedir. Né? E a palavra de Deus ainda diz o seguinte, que se os lírios do campo se vestem tão bem, mesmo sem serem filhos de Deus, sendo só criaturas, e se os pássaros têm tudo o que comer, mesmo sem ser filhos de Deus, sendo só criaturas, imagina nós somos filhos. Então Deus há de entregar tudo aquilo que a gente vai receber, desde que a gente procure o Senhor em primeiro lugar. Ele fala, coloque a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, todas as vezes que eu estou enfrentando qualquer batalha na minha mente, eu lembro daquilo que a palavra de Deus fala sobre aquilo que eu estou vivendo. E eu começo a declarar a palavra na minha vitória. Então, por exemplo, se eu estou doente, eu falo, Senhor, o Senhor disse na sua palavra que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Essa daqui é enfermidade também, Pai. Leva ela, porque eu não vou ficar doente, não. E eu entrego a Deus. Ou se eu estou passando por alguma dificuldade, eu falo, Senhor, o Senhor diz que eu tenho poder para poder me livrar de todos os dardos inflamados do inimigo. Não aceito. Não aceito isso na minha vida. Então, você precisa entender a palavra. Às vezes, você passa por uma dificuldade e você pensa assim, nunca mais eu vou conseguir aquilo na minha vida. Em geral, quando a gente fracassa em determinada área, a gente pensa isso. Eu não vou mais conseguir ser daquele jeito. Eu não vou mais conseguir alcançar aquilo. Não vai ser igual, não vai ser do mesmo jeito, não vai ser assim. E aí Deus fala um monte de coisa na palavra dele. Ele fala, a segunda casa vai ser melhor do que a primeira. Ele diz assim, não olhe para trás, olhe para as coisas que virão. O Senhor fala sobre isso. Não olhe para trás, olhe para as coisas que virão. Porque os projetos que Ele tem para a tua vida são maiores do que o que você pensava. São maiores do que o que você fez. Eu me lembro que quando Deus destruiu determinada coisa na minha vida profissional, eu pensava assim, Deus está me punindo. Era exatamente o pensamento que eu tinha. Deus está me punindo. Mal sabia eu que Ele estava me livrando daquilo para que eu pudesse chegar numa coisa muito maior. Mas na hora eu não sabia, né? Eu só achava que estava sendo punido. Só que a gente precisa aceitar mais o fazer de Deus. E aceitar mais o que Deus tem para cada um de nós. Quando Deus estava me mostrando, olha só como são as coisas. Deus tem um senso de humor incrível. Porque Deus vem me falando há muito tempo, e quem é mais próximo de mim sabe disso, que Deus estava me dotando com o dom da cura. E Ele vem falando isso para mim há muito tempo. E eu venho falando assim, Senhor, se o Senhor está me trazendo o dom da cura, me dá ousadia. Porque eu não tenho coragem de chegar para uma pessoa que está numa cadeira de roda, uma pessoa que está no leito de morte e falar assim, levanta e anda. Eu não tenho a menor coragem de falar um negócio desse. O Senhor me dá ousadia, porque não adianta eu ter só o dom da cura se eu não tiver ousadia. Aí eu estou aqui falando em línguas, enquanto a Tati está
louvando e tal, e a hora que Deus mais fala comigo é quando eu estou aqui falando em línguas e pensando e tal, e o Senhor vira e fala, tem uma pessoa que tem uma doença incurável, e é para essa pessoa te procurar depois do culto. É como Deus dissesse assim, agora vai, não tem mais para onde ir, sabe? São as maneiras de Deus tratar cada um de nós, mas se Ele mandou, eu vou, e eu não estou nem aí. E é aquela coisa, para o mundo, é aquilo ali. Para o mundo espiritual, não é aquilo ali. É diferente. Deus tem outras coisas. Deus quer que você absorva os pensamentos de Jesus. Quando ele fala ter a mente cativa à obediência de Cristo, você deve seguir os pensamentos de Jesus. Tem um livro pequenininho que chama Em Seu Lugar o que faria Jesus. Nos seus passos que faria Jesus, uma coisa assim. Ele é pequenininho, que é para que você pense sempre o que Jesus faria se estivesse no teu lugar. Jesus daria outra face, Jesus perdoaria, Jesus cuidaria, Jesus faria um monte de coisa que você não faz. E ele ainda diria assim, vá lá e ame o teu inimigo. E sabe de uma coisa? Eu me lembro uma coisa que eu aprendi com um irmão aqui da igreja, ele até está aqui hoje, ele vai lembrar disso, que ele falou assim para mim, um dia que eu estava falando sobre a mente, e ele disse assim, Bruno, eu que já tive problema com o alcoolismo, uma coisa que eu aprendi nos Alcoólicos Anônimos é que quando você bebe, não foi a hora que você caiu. Você caiu na hora que você pensou em beber. Na hora que você pensou em beber, justificou para você, saiu de casa e foi beber. Na hora que você bebeu, você só consumou aquilo que você já tinha pensado em fazer. E aí você, no dia que ele falou aquilo, ficou muito mais claro para mim, quando Jesus diz assim, você adultera de pensar na outra mulher, mesmo que você ainda não tenha feito nada. Porque aí você imediatamente linka com o fato de que também Deus fala que os ovos de serpente vão chocar na tua cabeça. Porque é assim que você planta os ovos de serpente na tua cabeça. Você começa a pensar, e se? E se eu fizer tal coisa? E se eu agir de tal maneira? E se? E se? E o seu e se começa a transformar num e como? E como eu faço isso? E como eu vou fazer essa coisa? E quando você percebe, já foi. E eu estou falando de adultério, mas isso serve para qualquer outra coisa. E Deus tem planos para a vida de cada um de vocês. Só que vocês reduzem os planos que Deus tem. Porque às vezes você não acha que é filho do rei. A gente fala muito aqui na igreja sobre você viver o reino. E eu não aceito viver nada que não seja o reino. A verdade é essa. Eu não vivo coisas que não sejam o reino. Eu sei que eu vivo a saúde do reino, eu vivo a prosperidade do reino, eu vivo o casamento que o reino me proporcionou, eu vivo a família do reino. Cada coisa que eu construo na minha vida, eu sei que é o melhor, porque Deus disse que ia fazer o melhor. E eu penso, eu sou filho do dono, então eu tenho o direito de viver isso. E eu só não vou viver isso se eu não estiver fazendo por onde. Ainda que ele fale que ele faz mais do que a gente merece, mas ele diz que você deve pedir direito, que você deve bater e a porta abre, que você deve pedir e as coisas acontecem. Ele não diz que você é incapaz, ou que você não consegue, ou que os outros conseguem e você não, ou que você já tentou e deu errado, e que agora não tem mais como dar certo, porque você já tentou e já sofreu e já foi difícil. Ele não fala isso. Ele diz, a segunda casa vai ser melhor que a primeira. Ele fala, eu tenho coisas melhores do que você pensou. Ele fala, não olha para trás. Ele fala, Jesus já levou sobre si as suas enfermidades. Ele fala, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele diz que se a gente pedir perdão, a gente é perdoado na hora. Você sabe que quando você pede perdão, você ainda sofre com aquilo que você fez? Porque a cicatriz demora. A ferida demora a cicatrizar, mas perdoado você foi na hora, se você tiver arrependido de verdade. A Bíblia fala que Jesus troca o nosso coração. Esses dias eu estava orando por uma pessoa e Deus me mostrou que estava trocando o coração dela. A Bíblia fala que Jesus faz isso, porque às vezes é um coração ferido, ou às vezes é um coração duro, de pedra, ou às vezes é um coração que não entende mais determinadas coisas, e a Bíblia diz, pedi, e Jesus vai trocar o coração. Então você precisa destruir o engano e se inclinar para o Espírito e não para a carne. Todas as vezes que eu estou vivendo algo que é da carne, eu penso, isso é da carne. E se a gente ficar atento, a gente começa a perceber mais. E eu penso, não, ciúme é da carne. Ah, briga é da carne.
Ah, não, eu não vou bater boca, não vou brigar, não vou tal coisa, porque isso é da carne. Como é que seria agir pelo Espírito? Porque a minha batalha é do Espírito. E a palavra diz, fugir do diabo, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então você deve resistir pelo Espírito, porque a tua arma é espiritual, a dele é carnal e a tua é espiritual. Só que a sua batalha de todos os dias é na mente. E aí você começa a entender, por exemplo, a paz que excede o entendimento. Porque a palavra de Deus fala que você vive uma paz que não faz sentido. Assim como todas as coisas de Deus não fazem sentido. A verdade é essa, se a gente for pensar bem, elas não fazem sentido. Até porque ele já falou isso na palavra dele, que ele disse que o conhecimento dele para os sábios parece loucura. Ele diz isso. Então, quanto mais você vai entender as coisas de Deus, é quanto mais puro for o teu coração, e quanto menos você se julgar sábio, e quanto menos você tentar entender aquilo sob os olhos do homem, porque você não vai compreender. Então, é viver espiritualmente, é viver as coisas que Deus tem para você, e Deus tem bênçãos para cada um de vocês. Deus tem salvação, Deus tem purificação, Deus tem perdão, Deus tem cura. Deus tem cura na alma, Deus tem cura física e espiritual. Deus tem resgate da alma. Eu vou falar uma coisa, eu morria de medo de altura. Mas muito mesmo, muito. Vocês não têm noção do medo de altura que eu tinha. E aí um dia eu estava lendo um livro sobre batalha espiritual. E aí nesse livro dizia, a mulher contava que ela tinha medo de borboleta. E aí eu pensava assim, mas como a pessoa tem medo de borboleta, né? E aí ela contava como é que as coisas aconteceram, o trauma que ela passou quando era criança e por que ela tinha medo de borboleta e tal. E ela estava explicando no livro que pedaços, fragmentos da sua alma ficam presos quando determinadas coisas acontecem. E que aquele fragmento da alma dela estava preso no medo da borboleta. E ela orou, e ela quebrou, e ela fez uma série de coisas e tal. E cada vez que eu lia borboleta, eu entendia a altura. E ela falava, eu tive um trauma com não sei o que da borboleta, eu entendi a altura. E eu quebrei o medo da borboleta, eu entendi a altura. E aí eu fui orar e falei, Senhor, nesse momento eu quero libertar esse fragmento da minha alma, porque eu não aceito mais ter medo de altura. Eu não aceito mais, isso não é mais para mim. E olha que eu vou te falar que eu já tinha tentado tratamentos de choque contra medo de altura. Como assim? Saltar de bungee jump, fazer umas coisas assim, que assim, tá, então vamos tentar fazer aquilo que é mais radical para poder ver se aquilo tira o seu medo, assim. Eu tinha medo de me paralisar. E eu só consegui me livrar disso quando eu libertei o fragmento da minha alma. E eu não tenho mais. E é engraçado quando eu olho para trás e eu penso, nossa, que medo que eu tinha. Eu lembro de eu paralisado no bondinho do Pão de Açúcar, gente. Vocês não estão entendendo como é que era o negócio. De eu estar assim, olhando, e aquele negócio estar inclinado, e eu não consegui nem ver se a vista era legal, porque eu estava paralisado. Eu fui conhecer Santos quando eu comecei a namorar a Tati, e ela morava lá em Santos, e ela falou assim, vou te levar num passeio legal. E o passeio legal da Tati era um teleférico que ia para o topo do Morro de Santos. E aí eu estava já tremendo e travado, não sei o quê, e eu pensei, ela vai perceber a qualquer momento, eu vou passar a maior vergonha. Aí eu tive que falar, eu falei, olha só, eu tenho que te contar um negócio, eu tenho pânico de altura. Eu já estava no meio do teleférico, quando eu tive coragem de contar para ela. Eu tenho pânico de altura. E aí, lógico, eu devia ter guardado para mim, né? Porque eu não sabia o que era pior, se era eu com pânico de altura ou ela completamente arrependida de ter me colocado naquele negócio com as perninhas balançando, subindo o morro, né? Foi horrível para mim. Mas depois que eu me libertei, a gente já fez vários outros passeios que tinham coisas envolvidas assim. Eu consegui viajar, por exemplo, para a Muralha da China e descer de tobogã, que é uma coisa que eu não conseguiria fazer nunca na minha vida, se eu não tivesse me libertado. Eu estou dando o meu exemplo, mas para poder dizer que a cada coisa que você passa, tem um livramento que Deus tem para você. A verdade é essa, sabe? Seja um livramento de um trauma, de uma dor, de uma doença, de algo no teu espírito, na tua alma, no teu corpo. Porque Deus tem isso para cada um. E esse é o maior sofisma que você pode criar, que é que você não tem direito a isso. Que não é para você, que isso você não vai viver. Que isso é para uns e não é para outros. Que algumas pessoas são mais abençoadas do que outras, que algumas pessoas são mais filhos de Deus do que outras. Porque isso Deus não falou hora nenhuma. Mas a gente cria essas coisas. A gente cria essas histórias na nossa vida, na nossa mente. E aí você não vive a paz. Eu estou te convidando para destruir o engano da tua mente.
Seja aquele que você criou por excesso de altivez, seja o que você criou com os sofismas, as histórias que você criou para você, seja aqueles que você criou porque a sua mente não foi cativa à obediência de Cristo, de você entender o que Cristo tem para a vida de cada um. Eu vou fazer uma oração para que você possa entregar isso a Deus. Eu queria finalizar hoje orando com você. Eu vou pedir para você botar a mão na tua mente, porque as maiores batalhas da tua vida são na sua mente. E eu vou orar com você, para que você possa passar por essa quebra, porque eu sei que Deus tem coisas para fazer na tua vida. Coloca a mão na tua mente, fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai, eu entrego agora cada irmão a Ti. Senhor, tira da mente de cada um tudo aquilo que não foi colocado por Ti. Todo pensamento que não é cativo à obediência de Cristo. Todo sofisma criado por nós ou pelo mundo, Pai. Toda altivez que nós nos colocamos. Pai, nós queremos ser seus e viver a plenitude do Teu reino. Eu te peço, Senhor, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, toma conta do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Eu consagro completamente a Ti, Senhor, para que a nossa mente seja Tua e que nós possamos viver as Suas maravilhas como filhos. Nós tomamos posse na nossa vida, da vida do reino que Jesus nos deu por meio do sacrifício dele. Nós aceitamos o sacrifício dele e vivemos o reino aqui na terra. E nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém.